Morava com minha avó num sítio pequeno que tinha um açude no fundo da propriedade. Era um açude que meu avô tinha mandado fazer muitos anos atrás, para guardar água para o gado e para irrigar a plantação. Durante as secas, ele diminuía bastante, mas sempre tinha água suficiente para nossas necessidades. Naquele ano, a seca foi mais brava que o normal. Passou meses sem chover e o açude foi secando até ficar só um buraco fundo no meio, cheio de lama grossa e escura. Era triste ver aquilo, porque sem água a criação ficava sofrendo e a gente tinha que buscar água em outros lugares. O que restou do açude era um poço fundo e escuro, cercado por uma beirada de pedra que ficava alta quando a água baixava. A lama no fundo tinha uma cor estranha, meio esverdeada, e soltava um cheiro ruim que o vento às vezes trazia até a casa. A gente evitava chegar perto porque o cheiro era enjoativo. Foi numa noite que a gente ouviu pela primeira vez. Eu e minha avó estávamos na cozinha, ela contando histórias antigas enquanto fazia o jantar, quando ouvimos um grito que vinha lá do fundo da propriedade. Era claramente uma voz de mulher, um grito desesperado, como se alguém estivesse pedindo socorro. Paramos o que estávamos fazendo e ficamos escutando. O grito se repetiu mais 2 vezes, sempre vindo da direção do açude. Minha avó ficou preocupada, disse que podia ter alguém precisando de ajuda ali. Pegamos uma lanterna e fomos ver o que era. Quando chegamos perto do açude, não tinha ninguém. Só aquele buraco fundo cheio de lama e o silêncio da noite. Mas na beirada de pedra, grudadas na parte que costumava ficar embaixo d'água, tinha umas marcas estranhas que pareciam arranhões feitos com unha. As marcas eram fundas na pedra, como se alguém tivesse se agarrado ali com desespero, tentando subir. Eram várias marcas, uma do lado da outra, como se a pessoa tivesse lutado muito para sair daquela lama. Minha avó ficou perturbada com aquilo. Disse que nunca tinha visto marcas assim no açude. Voltamos para casa intrigados, sem entender o que podia ter acontecido ali. Naquela noite não consegui dormir direito, ficava pensando no grito e naquelas marcas na pedra. Era como se alguém realmente tivesse se afogado ali. Mas como, se não tinha água suficiente nem para cobrir uma pessoa? Nos dias seguintes começou a chover. Era uma chuva boa, daquelas que a gente espera durante toda a seca. O açude começou a encher de novo, a água foi subindo devagar e cobrindo aquela lama escura e as marcas na pedra. Em poucos dias estava com água suficiente para dar para o gado. Mas mesmo com a água voltando, ninguém mais teve coragem de pescar no açude como fazia antes. Era como se aquele lugar tivesse mudado, como se tivesse alguma coisa diferente ali. A água ficou com uma cor estranha, meio turva, diferente de como era antes da seca, e começaram a acontecer coisas estranhas. Às vezes, quando a gente passava perto do açude, ouvia um barulho como se fossem bolhas estourando na superfície da água. Mas quando olhava, a água estava lisa, sem movimento nenhum. E de vez em quando, principalmente à noite, dava para ouvir uma voz baixinha vinda de dentro da água. Era uma voz fraca, como se viesse de muito longe, mas dava para entender que estava chamando por socorro. Era sempre a mesma voz de mulher que a gente tinha ouvido naquela primeira noite, só que agora ela parecia vir de dentro da água, como se alguém estivesse lá no fundo pedindo ajuda. Minha avó dizia que devia ser alguma alma que ficou presa no açude durante a seca, alguém que morreu ali e não conseguia sair. Ela começou a acender vela na beira do açude toda sexta-feira, rezando para que a alma encontrasse paz. Com o tempo, os barulhos diminuíram, mas nunca pararam completamente. Até hoje, quando passo perto do açude, principalmente quando está anoitecendo, ouço aquelas bolhas estourando e às vezes uma voz fraquinha chamando por socorro. É como se alguém ainda estivesse lá embaixo, esperando que alguém venha ajudar.
No interior onde morava tinha um rio que todo mundo conhecia, um rio calmo de água bem limpa, onde o pessoal sempre ia pescar. Era um lugar bonito, cercado de árvores, com pedras grandes na margem onde a gente sentava para pescar ou só para conversar. A água era tão transparente que dava para ver o fundo em quase todo lugar. Mas tinha um poço mais fundo, numa curva do rio, onde a água ficava escura e ninguém conseguia ver o fundo. O pessoal antigo sempre dizia para não nadar ali, que era perigoso, que a correnteza era traiçoeira e podia puxar a pessoa para baixo. A gente respeitava e sempre ficava nas partes mais rasas. Meu primo era um cara corajoso, meio teimoso, daqueles que não levava desaforo para casa. Sempre questionava essas histórias que o pessoal mais velho contava. Dizia que era superstição, que não acreditava nessas coisas. Ele sabia nadar bem, desde criança, e sempre zombava de quem tinha medo do poço fundo. Naquele dia, estávamos pescando na beira do rio, eu, ele e mais alguns amigos. Estava um calor danado e a água estava convidativa. Começamos a nadar nas partes mais rasas, brincando e se refrescando. Foi aí que meu primo desafiou todo mundo. Disse que ia mergulhar no poço fundo para provar que não tinha nada demais ali. A gente tentou convencer ele a não fazer isso. Lembramos do que o pessoal mais velho sempre falava, mas ele não quis ouvir. Disse que ia mostrar que era tudo bobagem, que não existia perigo nenhum naquele poço. Nadou até lá e mergulhou sem medo. Ficou debaixo d'água por um tempo que pareceu uma eternidade. Começamos a ficar preocupados porque ele estava demorando demais para subir. Quando finalmente apareceu na superfície, estava com uma expressão estranha no rosto, como se tivesse visto alguma coisa que o deixou em choque. Nadou rapidinho para a margem e saiu da água tremendo. Não era de frio, porque o dia estava quente. Era um tremor diferente, como se ele estivesse com muito medo. A gente perguntou o que tinha acontecido, mas ele não conseguia falar direito. Ficou ali parado, olhando para o poço, com os olhos arregalados. Quando finalmente conseguiu falar, disse que tinha visto uma mulher no fundo do poço. Estava com o cabelo todo espalhado na água, flutuando como se fosse alga. Mas o que mais o assustou foi que ela estava com os olhos abertos, olhando para cima, como se estivesse viva, mas presa no fundo do rio. A gente tentou acalmar ele. Disse que devia ter sido impressão, que podia ter sido algum galho ou pedra que ele confundiu com uma pessoa. Mas ele insistia que tinha visto claramente que era uma mulher mesmo e que ela parecia estar tentando subir, mas alguma coisa a mantinha no fundo. Naquele dia mesmo, ele ficou estranho, meio calado, diferente do jeito dele. Nos dias seguintes piorou. Não falava com ninguém, não comia direito, só ficava olhando para o nada com aquela expressão assustada. Passou uma semana inteira assim, como se tivesse perdido a fala. No 8º dia, ele sumiu de casa de madrugada. A família procurou por toda parte, perguntou para os vizinhos, mas ninguém tinha visto ele. Foi só no final da manhã que acharam ele sentado na margem do rio, bem perto do poço fundo. Quando chegaram lá, ele estava completamente pelado, sentado na pedra como se tivesse saído da água há pouco tempo. O corpo dele estava todo coberto de limo, daquele limo verde que gruda nas pedras do fundo do rio. E ele só repetia a mesma frase: "Ela chamou e eu escutei." Levaram ele para casa e tentaram fazer ele tomar banho, se limpar, mas o limo grudava na pele como se fosse cola. E ele continuava repetindo a mesma coisa, como se fosse a única frase que conseguia dizer. Ela chamou e eu escutei. Era tudo que saía da boca dele. Chamaram o médico da cidade, mas ele não conseguiu explicar o que tinha acontecido. Disse que não era nada físico, que parecia mais algum tipo de trauma psicológico. Mas ninguém conseguia entender por que ele tinha ficado assim. Por que estava coberto daquele limo. Depois de alguns dias, ele voltou ao normal. Começou a falar outras coisas, mas nunca mais quis falar sobre o que aconteceu naquele poço. Toda vez que alguém perguntava, ele mudava de assunto ou saía de perto.
e nunca mais chegou perto do rio, nem nas partes rasas. Até hoje, quando passo perto daquele poço, lembro da história do meu primo. E às vezes, quando a água está bem calma, parece que dá para ver alguma coisa se mexendo lá no fundo, como se realmente tivesse alguém lá embaixo esperando que alguém se aproxime. Cresci numa casa no interior, onde o terreiro era todo de areia fina e branca, daquelas que a gente varre todo dia para ficar bem lisinha. Minha avó sempre dizia que terreiro limpo era sinal de casa organizada. Então, toda manhã, alguém da família passava o rodo para deixar a areia toda uniforme, sem marca de pé nem de bicho. Era um terreiro grande, que ficava na frente da casa, cercado por algumas árvores velhas, que davam sombra durante o dia. A areia era especial. Tinha vindo de um lugar distante, era bem fininha e clara, diferente da terra vermelha que tinha no resto da propriedade. Quando chovia, a água escorria fácil e a areia secava rápido. Naquela manhã, acordei cedo como sempre e fui para o terreiro para varrer antes de tomar café. Era uma rotina que eu gostava. Me deixava tranquilo começar o dia arrumando as coisas. Quando cheguei no terreiro, vi uma coisa que me deixou completamente confuso. Tinha um rastro de pegadas que começava bem no meio do terreiro, como se alguém tivesse caído do céu ali. Não tinha marca de chegada, não tinha rastro vindo de lugar nenhum. As pegadas simplesmente começavam no meio da areia, como se a pessoa tivesse aparecido do nada naquele ponto. O mais estranho era que o rastro era só de um pé, sempre o esquerdo. E não era um pé normal. Tinha só 3 dedos marcados na areia. As pegadas iam em linha reta do meio do terreiro até a porta da casa, paravam bem na frente da porta e depois voltavam pelo mesmo caminho até o ponto onde tinham começado. Chamei minha avó para ver aquilo. Ela ficou intrigada também. Nunca tinha visto uma coisa igual. Pegamos uma régua e medimos o tamanho das pegadas. O pé era maior que o meu, e eu já era adulto. E mais estranho ainda, as marcas eram bem fundas na areia, como se fosse alguma coisa muito pesada que tivesse passado ali. Minha avó disse que podia ser pegada de algum bicho, mas que bicho tinha só 3 dedos e andava só com uma pata. E que bicho aparecia do nada, no meio do terreiro, sem deixar rastro de onde veio. Ela ficou preocupada e disse para eu não mexer nas pegadas até ela pensar no que fazer. Durante o dia inteiro, ficamos observando as pegadas. Elas estavam bem marcadas na areia, não desbotaram com o sol nem com o vento. Cada marca era perfeita. Dava para ver claramente os 3 dedos e o formato do pé. Era como se tivesse sido feito há poucos minutos. Algumas pessoas da vizinhança vieram ver quando espalharam a notícia. Todo mundo ficou impressionado. Ninguém conseguiu explicar o que podia ter feito aquelas marcas. Um dos vizinhos mais velhos disse que podia ser sinal de alguma coisa, que o terreiro da casa estava sendo visitado por alguma entidade. Passaram-se 5 dias e as pegadas continuavam lá, intactas. Não choveu nesse período, não ventou forte, mas as marcas não saíram da areia. Era como se estivessem gravadas ali de forma permanente. E toda manhã, quando ia verificar, elas estavam exatamente iguais, sem ter perdido nenhum detalhe. No 6º dia, minha avó decidiu que era melhor desfazer as pegadas. Disse que não era bom deixar aquilo ali por muito tempo, que podia chamar mais coisas estranhas para nossa casa. Pegou o rodo e passou por cima de todas as marcas, alisando a areia até ficar uniforme de novo. Mas no dia seguinte, as pegadas estavam de volta, exatamente no mesmo lugar, com o mesmo tamanho, a mesma profundidade. Era como se nada tivesse sido mexido. Minha avó ficou assustada e disse que aquilo não era normal, que tinha alguma força muito forte agindo ali. Decidimos procurar ajuda de uma benzedeira da região. A mulher veio em casa, olhou as pegadas e disse que era sinal de que alguma alma estava procurando entrada na nossa casa.
fez uma oração, jogou sal grosso por cima das marcas e disse para deixarmos assim por uma semana. Depois de uma semana, as pegadas finalmente desapareceram. Nunca mais voltaram, e o terreiro ficou normal como sempre foi. Mas até hoje, quando passo no local onde elas estavam, sinto uma sensação estranha, como se alguma coisa ainda estivesse ali, invisível, deixando marcas que só ela consegue ver. Todo mundo na região já tinha ouvido falar da moça que aparecia na estrada perto da plantação de café. Era uma daquelas histórias que o pessoal conta há anos, que passa de pai para filho, mas que a gente nunca acredita direito até acontecer com a gente. Diziam que ela tinha morrido anos atrás, esperando o noivo voltar da cidade, e que ficou aparecendo ali pedindo carona. Eu sempre achei que era história inventada, dessas que o pessoal do interior gosta de contar para assustar os mais novos. Passava por aquela estrada direto, de moto, indo e voltando do trabalho, e nunca tinha visto nada demais. Era uma estrada de chão batido, ladeada por cafezal dos dois lados, lugar bonito durante o dia, mas meio assombrado à noite. Naquela noite estava voltando tarde do serviço, por volta das 10 horas. Tinha trabalhado até mais tarde, porque era a época de colheita e o patrão estava precisando terminar um serviço urgente. A estrada estava escura, só a luz do farol da moto iluminava o caminho à frente. Quando passei pela curva, onde fica a entrada da fazenda velha, vi uma pessoa parada na beira da estrada. Era uma moça sozinha, vestida com um vestido branco que parecia meio antigo, daqueles que as mulheres usavam antigamente, com saia comprida e manga longa. O cabelo estava solto, cobrindo parte do rosto. Diminuí a velocidade porque achei estranho ter alguém ali àquela hora, principalmente uma mulher sozinha. A estrada era perigosa à noite, lugar ermo onde podia acontecer qualquer coisa. Pensei que talvez ela estivesse precisando de ajuda, que tinha acontecido alguma coisa. Quando me aproximei, ela virou na minha direção e sorriu. Era um sorriso estranho, meio triste, como se ela estivesse chateada, mas tentando parecer alegre. O rosto dela era bonito, mas tinha alguma coisa diferente, como se fosse muito pálido, mais pálido do que o normal. Parei a moto e perguntei se ela estava precisando de alguma coisa, se queria carona para algum lugar. Ela continuou sorrindo, mas não respondeu. Só ficou me olhando com aqueles olhos tristes, como se estivesse tentando me dizer alguma coisa, mas não conseguisse. Foi aí que ouvi um barulho estranho, como se alguma coisa tivesse se quebrado. Olhei para os lados, tentando ver de onde vinha o som, e percebi que era do espelho retrovisor da moto. Tinha uma rachadura bem no meio, como se alguém tivesse batido nele com força. Isso me deixou nervoso, porque o espelho estava perfeito quando saí de casa. Olhei de novo para a moça, mas ela continuava ali, parada, sorrindo daquele jeito estranho. Comecei a ficar com medo e resolvi ir embora. Acelerei a moto e saí dali o mais rápido que consegui. Durante todo o caminho até em casa, ficava olhando no espelho retrovisor rachado, com medo de que ela estivesse me seguindo. Mas não vi nada, só a estrada escura atrás de mim. Quando cheguei em casa, examinei o espelho melhor. A rachadura era bem no meio, como se tivesse sido feita de propósito. No dia seguinte, contei a história para alguns amigos. A maioria riu e disse que eu tinha encontrado a famosa assombração da estrada. Um dos mais velhos confirmou que a descrição batia com as outras histórias que ele já tinha ouvido. Disse que ela aparecia sempre da mesma forma, pedindo carona e causando algum problema nos veículos. Depois desse dia, toda vez que passo por aquela estrada, principalmente à noite, fico atento. O espelho retrovisor nunca mais ficou normal, mesmo depois que tentei consertar. E tem uma coisa ainda mais estranha. Toda vez que passo no local onde vi a moça, o espelho embacia, como se alguém estivesse respirando bem atrás de mim. Já tentei limpar, trocar o espelho, mas sempre acontece a mesma coisa. É como se ela ainda estivesse ali,
esperando uma carona que nunca vai conseguir. Às vezes, penso em parar de novo para tentar conversar com ela, mas não tenho coragem. Tem algo naquela moça que não é normal, alguma coisa que me deixa com muito medo. Hoje em dia, quando preciso passar por ali de noite, acelero e não olho para os lados, mas sempre sinto que ela está lá, na beira da estrada, sorrindo daquele jeito triste e esperando que alguém pare para dar uma carona para lugar nenhum. Trabalhava como ajudante de frete num caminhão velho, desses que rodam o interior inteiro, levando mercadoria de um lado para o outro. O motorista era um cara experiente, conhecia todas as estradas de terra da região, e a gente sempre arrumava serviço porque era confiável e cobrava preço justo. Naquele dia, tínhamos que levar uma carga de material de construção para um sítio bem no meio do mato. Lugar que só se chegava por uma estrada estreita, cheia de buraco. A viagem foi tranquila. Chegamos no sítio no meio da tarde e descarregamos tudo. O dono do lugar era um homem simples, pagou certinho e ainda ofereceu café antes da gente partir. Carregamos a caçamba com uns sacos vazios que ele queria que levássemos de volta para a cidade, coisa normal que sempre acontecia nessas viagens. Saímos de lá quando o sol já estava descendo. A estrada de volta era a mesma, mas durante o dia sempre parece diferente do que à noite. As árvores ficam mais fechadas, os barulhos mudam, tudo fica meio sinistro. Eu estava no banco do carona conversando com o motorista sobre futebol, quando começamos a ouvir uma coisa estranha. Era um canto que vinha da parte de trás do caminhão, da caçamba. No começo pensei que fosse o barulho do motor ou do vento batendo em alguma coisa solta, mas prestando atenção melhor, era claramente uma voz humana. Parecia uma reza, daquelas que o pessoal mais velho faz, meio cantada, meio falada. O motorista também ouviu e diminuiu a velocidade. A gente olhou um para o outro sem entender nada. A caçamba estava praticamente vazia, só com aqueles sacos que o homem tinha pedido para levar. Não tinha como ter alguém ali atrás. A gente tinha visto quando carregou. Paramos o caminhão na beira da estrada e descemos para ver o que era. O canto continuava, vinha claramente da caçamba, mas quando chegamos perto, ele parou. Subimos na carroceria e procuramos entre os sacos. Foi aí que encontramos uma sacola velha, que não estava lá antes. Pelo menos eu não lembrava de ter visto. Dentro da sacola tinha um pó branco, parecia farinha ou talco, e uma boneca de pano toda rasgada e suja. Era uma boneca velha, dessas que criança faz com retalho, mas estava em péssimo estado, como se tivesse ficado enterrada por muito tempo. O pó tinha um cheiro estranho, meio azedo, que dava náusea. O motorista ficou nervoso e disse para jogar aquilo fora. Pegou a sacola e jogou no mato, bem longe da estrada. A gente voltou para o caminhão e seguiu viagem, mas mal começamos a andar e o canto voltou. Era a mesma voz, a mesma reza, vindo de dentro da caçamba. Paramos de novo, mais assustados agora. Voltamos na caçamba e não tinha mais nada. Os sacos estavam lá, mas a sacola com o pó e a boneca não estava mais. Procuramos em todo o canto, embaixo dos sacos, atrás da cabine, mas não encontramos nada que explicasse de onde vinha aquela voz. Foi aí que a coisa ficou realmente assustadora. O canto parou de vir da caçamba e começou a vir de dentro da cabine do caminhão. Era como se alguém estivesse rezando debaixo do banco onde eu estava sentado. A voz era abafada, mas dava para ouvir claramente as palavras, mesmo eu não entendendo direito o que estava sendo dito. O motorista estava tremendo. Nunca tinha visto ele com tanto medo. Era um homem corajoso, que dirigia sozinho por estradas perigosas, que não tinha medo de nada. Mas naquele momento estava apavorado, com as mãos tremendo no volante. A gente levantou os bancos, procurou embaixo, mas não tinha nada ali. O canto continuava, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, mas sempre constante, como se alguém estivesse orando pelos mortos.
Era uma sensação horrível, como se tivéssemos carregando alguma coisa que não devíamos. Decidimos acelerar e chegar logo na cidade. Durante todo o resto da viagem, a voz continuou. Às vezes vinha de um lado da cabine, às vezes do outro, mas sempre de dentro do caminhão. Quando chegamos na cidade e paramos no posto onde sempre deixávamos o caminhão, o canto finalmente parou. Descarregamos os sacos rapidinho e fomos embora. No dia seguinte, o motorista disse que não queria mais fazer frete para aquele sítio. Contamos a história para algumas pessoas, mas a maioria não acreditou. Só um senhor mais velho disse que aquela região era conhecida por essas coisas estranhas, que já tinha acontecido outras histórias parecidas. Nunca mais voltei naquela estrada, e o motorista também mudou de rota. Até hoje não sei explicar o que foi aquilo, se era alguma coisa que a gente pegou no sítio ou se foi só coincidência. Mas toda vez que ouço alguém rezando, lembro daquela voz vinda de dentro do caminhão. Morava numa propriedade que ficava bem na beira de uma mata grande, daquelas que o pessoal antigo sempre evitava. Diziam que era lugar de assombração, que tinha coisa ruim ali dentro, mas nunca tinha dado muita bola para essas histórias. Para mim, era só mato fechado mesmo, lugar onde tinha bicho selvagem e era perigoso andar sozinho. Naquele dia estava voltando da lida, já estava escurecendo. Tinha passado o dia cuidando do gado numa parte mais distante da propriedade e estava cansado, com vontade de chegar logo em casa para jantar e descansar. Quando estava chegando perto de casa, vi um velho parado bem na entrada da trilha que levava para dentro da mata. Ele estava vestido com roupa de couro bem surrada, dessas que vaqueiro antigo usava. O chapéu estava meio desbotado e a roupa tinha aquele aspecto de quem andava muito, de quem vinha de longe. Quando me viu chegando, levantou a mão num cumprimento e veio na minha direção. O velho tinha os olhos meio fundos, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Parecia cansado, como quem não dormia direito fazia tempo. Quando chegou perto, pediu se podia pousar na minha casa. Disse que estava andando fazia muito tempo e precisava de um lugar para descansar. Não era costume negar pouso para quem precisava, ainda mais para um velho que parecia inofensivo. Ofereci água e comida, disse que podia dormir na rede do alpendre. Ele agradeceu, mas quando ofereci a água, ele não bebeu. Disse que não estava com sede, só queria dormir um pouco. Levei ele até a casa e mostrei a rede. Ele se deitou ali mesmo, ainda com a roupa de couro e o chapéu. Disse que só queria dormir em paz, que andava procurando um lugar para descansar fazia muito tempo. Tinha alguma coisa na voz dele que dava uma sensação estranha, como se ele estivesse muito triste ou cansado, de uma forma que eu nunca tinha visto. Durante a noite, acordei algumas vezes e olhei para o alpendre. O velho estava sempre na mesma posição, quieto na rede, como se estivesse dormindo profundamente. Não roncava, não se mexia, estava completamente imóvel. Pensei que devia estar exausto mesmo para dormir tão pesado assim. De manhã cedo, quando levantei para fazer o café e cuidar dos bichos, fui ver se o velho estava acordado. A rede estava vazia. Pensei que ele tinha acordado cedo e ido embora sem falar nada. Talvez para não incomodar. Mas quando olhei melhor, vi que tinha um chapéu velho no chão, bem embaixo da rede. Era o chapéu que o velho estava usando na noite anterior. E espalhado ao redor do chapéu tinha um monte de sal grosso, como se alguém tivesse derramado um punhado ali. Peguei o chapéu para examinar. Era muito velho, mais velho do que parecia na noite anterior. O couro estava ressecado, quase se desfazendo, como se tivesse ficado guardado por muitos anos. E o sal grosso estava espalhado num círculo perfeito ao redor do lugar onde a rede estava. Fiquei intrigado porque eu não tinha sal grosso em casa. Usava só sal comum mesmo, aquele sal fino de cozinha. E o velho não estava carregando nada além da roupa que vestia. De onde tinha vindo aquele sal?
Perguntei para os vizinhos se tinham visto o velho passando de manhã cedo, mas ninguém tinha visto nada. Era estranho, porque só tinha um caminho para sair da minha propriedade, e os vizinhos sempre ficavam no quintal naquele horário cuidando dos bichos. Guardei o chapéu e tentei não pensar muito no assunto. Mas algumas semanas depois, conversando com um vizinho mais antigo, contei a história do velho. O homem ficou com uma expressão estranha e perguntou como era a aparência dele. Quando descrevi o velho, ele disse que parecia com a descrição de um vaqueiro que tinha morrido na região muitos anos atrás. Contou que o homem tinha se perdido na mata e nunca mais tinha sido encontrado. Diziam que ele aparecia às vezes pedindo pouso, sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma roupa de couro. Não sei se acredito nessa história, mas nunca mais vi o velho. E o chapéu que ele deixou ficou guardado lá em casa por muito tempo, até que um dia simplesmente sumiu. Estava numa prateleira no quarto e quando fui procurar, não estava mais lá. Até hoje, quando passo perto da entrada da mata, principalmente no fim da tarde, fico com uma sensação estranha. É como se alguém estivesse me observando de dentro do mato, esperando a hora certa de aparecer de novo. Trabalhava numa escola pequena no interior, daquelas de uma sala só, onde a gente dava aula para várias séries ao mesmo tempo. Era um prédio simples, de alvenaria baixa, com um pátio na frente e um muro não muito alto que separava da estrada. A escola ficava meio isolada, cercada de pasto e algumas árvores velhas. Eu sempre chegava cedo para preparar a aula e organizar as coisas. Gostava daquele momento de silêncio antes das crianças chegarem, quando podia pensar no que ia ensinar e arrumar o material sem pressa. Era uma rotina que me deixava tranquila. Naquele dia, cheguei como sempre, por volta das 6:30 da manhã. Quando estava abrindo o portão da escola, vi uma menininha sentada no muro, balançando as perninhas e cantarolando baixinho. Ela devia ter uns 7 ou 8 anos, estava vestida com um vestidinho simples e tinha o cabelo meio bagunçado. Achei estranho, porque era muito cedo para a criança estar na escola, e os pais nunca deixavam os filhos chegarem sozinhos antes de eu estar lá. Pensei que talvez fosse alguma emergência em casa e os pais tinham deixado ela mais cedo. Me aproximei para cumprimentar e perguntar se estava tudo bem. A menina me olhou e sorriu, mas não respondeu quando perguntei o nome dela. Tinha um sorriso doce, mas os olhos eram meio tristes, como se estivesse chateada com alguma coisa. Continuou cantarolando a mesma musiquinha, uma cantiga que eu não conhecia. Perguntei de novo quem era, de onde tinha vindo, mas ela só sorriu e continuou balançando as pernas. Pensei que talvez fosse tímida, ou que estivesse com algum problema e não queria falar. Resolvi deixar ela ali e entrar na escola para abrir as salas e preparar as coisas. Quando me virei para pegar a chave na bolsa e olhei de novo, a menina tinha sumido. Olhei para o pátio, para a estrada, procurei atrás das árvores, mas não tinha ninguém. Era impossível ela ter saído dali tão rápido sem eu ver. O muro não era alto, mas uma criança pequena não conseguiria pular e correr tão rápido assim. Fiquei intrigada, mas pensei que talvez ela tivesse se escondido ou ido embora correndo enquanto eu estava distraída. Entrei na escola e comecei a preparar a aula. Quando as outras crianças chegaram, perguntei se conheciam uma menina que tinha estado na escola de manhã cedo. As crianças se entreolharam com uma expressão estranha. Uma das mais velhas, que sempre sabia de tudo o que acontecia na região, disse que devia ser a menina que caiu no poço faz muito tempo. Perguntei que história era essa, porque a escola nem tinha poço. As crianças contaram que anos atrás, antes de elas nascerem, uma menina tinha caído num poço que ficava onde hoje era o pátio da escola. Disseram que ela morreu afogada e que às vezes aparecia por ali, principalmente de manhã cedo. Falavam como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se toda criança da região soubesse dessa história. Não acreditei muito na história,
Pensei que fosse uma dessas lendas que as crianças inventam. Mas na segunda-feira seguinte, quando cheguei na escola, encontrei o nome Maria, escrito no chão da sala com giz. Tinha certeza que tinha deixado tudo limpo na sexta-feira, e o nome estava escrito com uma letra infantil, bem caprichada. Perguntei para as crianças se alguém tinha escrito, mas todas negaram. Olhei a caixa de giz e estava do mesmo jeito que tinha deixado. Nenhum giz estava faltando ou sujo. Era como se o nome tivesse aparecido sozinho ali. Isso começou a acontecer toda segunda-feira. Chegava na escola e encontrava o nome Maria, escrito no chão, sempre com a mesma letra caprichada, sempre no mesmo lugar. Tentei trancar a escola melhor, verificar se alguém estava entrando, mas nunca encontrei nada. As crianças não pareciam surpresas com isso. Diziam que era a Maria que escrevia o nome dela, que ela gostava da escola e queria que todo mundo soubesse que ela estava ali. Falavam com uma naturalidade que me deixava ainda mais intrigada. Nunca mais vi a menina no muro, mas toda segunda-feira o nome estava lá. E às vezes, quando chegava muito cedo, sentia como se alguém estivesse me observando. Uma sensação estranha de que não estava sozinha naquele lugar. Trabalhei naquela escola por 2 anos, e o nome continuou aparecendo toda semana. Quando saí de lá, contei a história para a professora que veio me substituir. Ela riu e disse que não acreditava nessas coisas. Mas alguns meses depois, me encontrou na cidade e disse que o nome Maria aparecia toda segunda-feira na sala dela também. Eu pegava aquela estrada de terra todo dia para buscar leite na fazenda do seu João. Era um caminho que só passava um carro por vez, cheio de curva e lombada, daqueles típicos do interior. A terra era vermelha, grudava na roda da bicicleta quando chovia e, quando estava seco, levantava uma poeira danada. Naquele dia estava voltando da fazenda com as latas de leite amarradas na garupa da bicicleta. Era final da tarde, mas ainda tinha claridade suficiente para enxergar bem o caminho. Conhecia cada buraco, cada curva daquela estrada, porque fazia esse trajeto desde criança. Estava pedalando numa parte mais reta, onde a estrada subia um pouco e tinha mata dos 2 lados, quando vi alguma coisa se movendo entre as árvores do lado direito. Pensei que fosse algum bicho, talvez um cachorro ou um porco que tinha se soltado, porque era comum aparecer animal na estrada. Diminuí a velocidade e fiquei observando. O que vi me deixou gelado. Era uma coisa que parecia gente, mas andava de 4 como bicho. As costas eram altas, meio corcunda, e se movia de um jeito estranho, como se não soubesse direito como andar. Estava saindo da mata devagar, sem pressa nenhuma. Parei a bicicleta completamente e fiquei olhando. A criatura atravessou a estrada bem devagar, como se soubesse que eu estava vendo e não se importasse. Quando ela virou na minha direção, quase cai da bicicleta. O rosto era completamente liso, sem boca, sem nariz, sem olhos. Era como se alguém tivesse pegado um pedaço de carne e moldado no formato de uma cabeça, mas esquecido de fazer os detalhes. O bicho me olhou, ou pelo menos virou a cabeça na minha direção, mesmo sem ter olhos visíveis. Ficou parado assim por uns segundos, como se estivesse me estudando. Eu não conseguia me mexer. Estava paralisado de medo. Era como se meu corpo tivesse travado completamente. Depois desses segundos, que pareceram uma eternidade, a coisa continuou atravessando a estrada e entrou na mata do outro lado. Desapareceu entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. Só o barulho dos galhos quebrando mostrava que alguma coisa tinha passado por ali. Fiquei parado na estrada por um tempão, tentando processar o que tinha visto. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir na cabeça. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o guidão da bicicleta. O suor frio escorria pelas costas, mesmo com o tempo fresco da tarde.
Quando finalmente consegui me mexer, virei a bicicleta e comecei a empurrar ela na direção de casa. Não tinha coragem de pedalar porque tinha medo de fazer barulho e chamar a atenção da coisa. Empurrei a bicicleta pela estrada toda, olhando para trás a cada poucos metros, com medo de que aquilo estivesse me seguindo. O caminho de volta pareceu durar horas. Cada barulho na mata me fazia acelerar o passo. Quando via algum galho balançar, pensava que era a criatura voltando. Só respirei aliviado quando cheguei em casa e tranquei o portão atrás de mim. Contei para minha família o que tinha visto, mas ninguém acreditou direito. Disseram que devia ter sido algum animal ferido, ou que eu tinha confundido as coisas na hora do susto. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquela imagem ficou gravada na minha cabeça com todos os detalhes. Nos dias seguintes, precisei continuar fazendo o mesmo caminho para buscar leite, mas nunca mais fui sozinho. Sempre pedia para alguém ir comigo ou esperava passar alguém conhecido para ir junto. Nunca mais vi a criatura, mas toda vez que passava no local onde ela tinha atravessado, sentia um arrepio e pedalava mais rápido. Até hoje, quando preciso passar por estradas desertas no interior, lembro daquela tarde. E sempre fico atento aos movimentos na mata, com medo de ver de novo aquela coisa estranha atravessando o caminho. Tem lugares que a gente sabe que são diferentes, que tem alguma coisa que não deveria estar ali. Morava numa casa simples no meio da roça, lugar onde todo mundo se conhecia e as casas ficavam espalhadas, cada uma no seu pedaço de terra. A gente criava galinha, porco, tinha uma vaca leiteira, essas coisas que o pessoal do interior sempre teve. A vida era tranquila, sem muita novidade. A casa da vizinha ficava a uns 300 metros da nossa, separada por um pasto onde ela criava umas cabras. Ela era uma senhora já idosa, vivia sozinha desde que o marido morreu, mas se virava bem. Criava um bocado de galinha e tinha um galo velho, meio careca, que acordava todo mundo de manhã cedo com o canto dele. Foi num mês de junho que a coisa começou. O galo da dona começou a cantar sempre à meia-noite em ponto. Era estranho, porque galo normalmente canta de madrugada quando está perto de clarear, nunca no meio da noite. Mas esse galo começou a cantar certinho na meia-noite, toda noite, sem falhar uma. No começo achei engraçado. Até comentei com minha mãe que o galo da vizinha estava confuso com o horário. Mas depois de uma semana cantando na meia-noite todo dia, a coisa começou a incomodar. Não era só o barulho que atrapalhava o sono. Era alguma coisa no canto dele que deixava a gente inquieto. O pessoal da região começou a comentar. Diziam que galo cantar à meia-noite era agouro, que alguma desgraça ia acontecer. Minha avó, que entendia dessas coisas, disse que animal que muda o comportamento assim está sentindo alguma coisa que a gente não sente. Ela ficou preocupada e sugeriu que alguém conversasse com a vizinha sobre o galo. Mas antes que alguém fizesse alguma coisa, aconteceu a tragédia. Uma criança da vila, menino de uns 8 anos, começou a passar mal. Era febre alta que não baixava de jeito nenhum. Os pais levaram ele na cidade, no posto de saúde, mas não conseguiram descobrir o que era. Em 3 dias o menino morreu. Foi uma coisa que abalou todo mundo. Era uma família conhecida, gente boa, trabalhadora. O menino era saudável, brincava, corria, nunca tinha dado trabalho com doença. A morte dele deixou a comunidade toda abalada. O enterro foi no cemitério da vila mesmo, uma coisa simples como sempre era por ali. Todo mundo foi. Era costume acompanhar quando alguém morria. Foi um dia muito triste. A mãe do menino quase desmaiou de tanto chorar. Naquela noite, depois do enterro, o galo cantou de novo à meia-noite, mas dessa vez foi diferente. O canto durou mais tempo e parecia mais alto, mais desesperado. Todo mundo ouviu, porque ninguém estava conseguindo dormir direito depois do que tinha acontecido.
Na manhã seguinte, quando acordei, ouvi minha mãe conversando com a vizinha no quintal. Fui ver o que era e descobri que o galo tinha aparecido morto. Estava pendurado pelos pés na cerca que dividia as duas propriedades, com a cabeça virada para o lado onde o sol nasce. Era uma cena estranha, porque ninguém tinha pendurado o galo ali. Ele estava amarrado com um barbante que ninguém sabia de onde tinha vindo. O que mais chamou a atenção foi a posição da cabeça. Mesmo de cabeça para baixo, estava virada certinho para o nascente, como se estivesse olhando para onde o sol ia aparecer. A vizinha disse que nunca tinha visto uma coisa igual. O galo estava bem na noite anterior, comendo normal, junto com as outras galinhas. Algumas pessoas da vila vieram ver. Ninguém falou muito, mas todo mundo ficou com uma expressão estranha no rosto. Uma das senhoras mais velhas disse que era melhor enterrar o galo como se fosse gente, com respeito. Disse que quando o animal morre em circunstância estranha assim, a gente não pode simplesmente jogar fora. Foi o que fizeram. Cavaram um buraco pequeno no quintal da vizinha e enterraram o galo com cuidado. Algumas pessoas acenderam vela e ficaram ali uns minutos em silêncio. Era como se estivessem fazendo um velório mesmo. Depois desse dia, nunca mais aconteceu nada estranho. As outras galinhas da vizinha continuaram normais, cantando nos horários certos. Mas o pessoal da vila nunca esqueceu daquela história. Quando alguém novo chegava na região, sempre contavam sobre o galo que cantava à meia-noite. Até hoje, quando passo perto daquela cerca onde encontraram o galo, lembro de toda a história. E toda vez que ouço o galo cantar fora de hora, fico com um aperto no peito, lembrando daqueles dias estranhos que mudaram nossa vila. Eu estava cuidando do gado naquela tarde quando a bezerra fugiu. Era uma novilha nova que meu pai tinha comprado fazia pouco tempo. Meio aredia ainda, não estava acostumada com o lugar. O pasto onde ela se meteu ficava numa parte mais alta da propriedade, lugar que a gente só ia quando precisava mesmo. Era meio fechado, cheio de árvore e mato, desses lugares que dá uma sensação esquisita quando a gente fica sozinho. Peguei uma corda e subi atrás dela. O sol já estava descendo e eu sabia que tinha que ser rápido, porque depois que escurecesse ia ficar complicado achar o bicho. O caminho para cima era meio íngreme, cheio de pedra solta e buraco. Eu conhecia bem aquela trilha, tinha crescido andando por ali, mas sempre durante o dia. À noite era diferente, os barulhos mudavam, tudo ficava mais sinistro. Quando cheguei na parte mais alta, onde o pasto abria um pouco, comecei a procurar a bezerra. Chamava por ela, batia palma, fazia aqueles barulhos que o gado conhece. O vento estava meio forte e balançava as árvores em volta. Era só esse barulho e mais nada, aquele silêncio pesado do interior. Foi aí que ouvi minha mãe me chamando. Era a voz dela mesmo, gritando meu nome como sempre fazia quando queria que eu voltasse para casa. Mas tinha algo estranho. A voz vinha do meio do mato, de uma parte onde não tinha trilha, onde ninguém conseguia andar direito por causa dos espinhos e do terreno irregular. E minha mãe nunca subia até ali, ela tinha medo de cobra e sempre falava para a gente tomar cuidado quando ia para o pasto alto. Parei onde estava e prestei atenção. A voz continuava me chamando, sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma intensidade. Não tinha a variação natural que a gente tem quando grita de verdade. Era como se alguém estivesse repetindo a mesma coisa sem parar. Comecei a ficar incomodado. Uma sensação ruim subiu pelo meu peito. Pensei em ir até lá ver o que era, mas alguma coisa dentro de mim disse para não ir. Era um instinto estranho, como se meu corpo soubesse que tinha perigo ali. A voz da minha mãe continuava, mas agora eu percebia que ela não estava se movendo. Vinha sempre do mesmo lugar, sempre igual. Resolvi descer correndo. Deixei a bezerra para lá e desci a trilha o mais rápido que consegui,
tropeçando nas pedras e arranhando o braço nos galhos. Durante todo o caminho, conseguia ouvir a voz ainda, mas ela foi ficando mais fraca conforme eu me afastava. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha mexendo no fogão a lenha. Perguntei se ela tinha subido no pasto me procurando. Ela olhou para mim com cara de espanto e disse que não, que estava em casa o tempo todo, que nem tinha saído do quintal desde a tarde. Falei o que tinha acontecido e ela ficou preocupada. Disse que eu não devia ter ido sozinho para o pasto naquele horário. Naquela noite não consegui pregar o olho. Ficava pensando na voz, tentando entender o que tinha sido aquilo. De manhã cedo, voltei lá para procurar a bezerra. Encontrei ela rapidinho, mas estava morta. Estava deitada numa área mais limpa do pasto, como se tivesse se deitado para descansar e não tivesse acordado mais. O que me arrepiou foi que ela estava com os olhos bem abertos, fixos na direção da nossa casa, lá embaixo. Era como se ela tivesse morrido olhando para casa, como se soubesse que devia estar lá, e não no meio do mato. Não tinha marca de bicho, não tinha ferimento, nada que explicasse por que ela tinha morrido. Chamei meu pai para ver. Ele examinou a bezerra e disse que às vezes acontecia mesmo, que o gado morria assim de causa natural. Mas aquele olhar da bezerra me incomodou muito. Era um olhar fixo, como se ela tivesse visto alguma coisa antes de morrer. Depois desse dia, nunca mais ouvi aquela voz. E nunca mais fui sozinho para o pasto alto quando estava escurecendo. Às vezes, fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse seguido a voz naquela noite. Se era mesmo minha mãe que estava me chamando de algum lugar impossível, ou se era outra coisa tentando me levar para dentro do mato. Até hoje não sei explicar o que foi aquilo. Só sei que foi a coisa mais estranha que já aconteceu comigo. E que toda vez que passo perto daquele pasto, principalmente no fim da tarde, sinto um arrepio na espinha e acelero o passo. Morava numa cidade pequena no interior onde todo mundo se conhecia e as coisas aconteciam devagar. Para ir ao mercado da cidade, a gente podia pegar a estrada principal, que dava uma volta grande, ou usar uma trilha que cortava caminho pela mata. A trilha passava por um lugar que o pessoal chamava de serrinha, por causa de umas pedras que formavam uma elevação pequena no terreno. A trilha era bem usada durante o dia, todo mundo passava por ali para economizar tempo e pernas. Era um caminho tranquilo, bem marcado, que passava por entre as árvores e saía bem perto do mercado. Dava para cortar uns 20 minutos de caminhada, coisa importante quando a gente precisava ir e voltar no mesmo dia carregando compras. Mas tinha uma regra não escrita que todo mundo respeitava. Depois das 6 da tarde, ninguém usava aquela trilha. Não era proibido oficialmente, era mais um costume que passou de geração em geração. O pessoal mais velho sempre dizia para não passar por ali quando começasse a escurecer, que era perigoso, que aconteciam coisas estranhas. As histórias que circulavam sobre a trilha eram várias. Alguns diziam que tinha bicho perigoso, outros falavam de assombração, mas a história que mais se repetia era sobre o assobio. Diziam que quem assobiasse na trilha depois das 6, especialmente na parte que passava pela serrinha, nunca mais voltava do mesmo jeito. Eu sempre achei essas histórias bobagem de gente supersticiosa. Era jovem, meio teimoso, daqueles que não acreditam em nada que não veem com os próprios olhos. Sempre zombava quando alguém falava dessas coisas. Dizia que era tudo invenção para assustar criança. Naquele dia tinha ido ao mercado comprar umas coisas para minha mãe e acabei demorando mais do que esperava. Quando saí de lá, já passava das 6h30. Todo mundo me aconselhou a voltar pela estrada principal, que era mais seguro, mas eu estava com pressa e não queria dar aquela volta toda carregando sacola. Resolvi pegar a trilha mesmo, pensando que era tudo bobagem e que não ia acontecer nada. Entrei na mata já com o sol se pondo, mas ainda tinha claridade suficiente para enxergar o caminho. A trilha estava silenciosa, só o barulho dos meus passos,
e o vento nas folhas das árvores. Quando cheguei na parte da serrinha, onde as pedras formavam aquela elevação e as árvores ficavam mais altas e fechadas, resolvi fazer uma gracinha. Pensei nas histórias que o pessoal contava e decidi testar se era verdade mesmo. Parei no meio da trilha e assobiei uma música que conhecia bem, uma marchinha de carnaval. O som do meu assobio ecoou entre as árvores e se perdeu na mata. Por um momento foi só silêncio, e eu ia continuar andando, satisfeito por ter provado que era tudo besteira. Foi aí que ouvi a resposta. Era outro assobio, bem mais fino que o meu, mais longo e melodioso. Vinha de cima, do alto das árvores, como se alguém estivesse empoleirado lá em cima, assobiando de volta para mim. O som era bonito, mas tinha alguma coisa estranha nele. Alguma coisa que me deu arrepio na espinha. Parei onde estava e olhei para cima, tentando ver quem ou o que estava fazendo aquele som. Mas as árvores eram muito altas e fechadas. Não conseguia enxergar nada além dos galhos e folhas. O assobio continuou por mais alguns segundos e depois parou. Fiquei parado ali por um tempo, esperando para ver se ia acontecer mais alguma coisa. Comecei a ficar nervoso, mas tentei me convencer de que devia ter sido algum pássaro ou o vento fazendo barulho nos galhos. Resolvi continuar andando, mas mais rápido agora, querendo sair dali logo. Foi quando comecei a sentir alguma coisa passando por mim. Era como se houvesse algo invisível se movendo ao meu redor. Uma presença que eu não conseguia ver, mas podia sentir claramente. Era uma sensação gelada, como se alguém estivesse passando a mão fria nas minhas costas e nos meus braços. A sensação ficou mais forte conforme eu caminhava. Era como se alguma coisa estivesse me acompanhando, andando do meu lado, me tocando de vez em quando com dedos gelados. Comecei a andar mais rápido, quase correndo, com vontade de sair daquela trilha o quanto antes. Quando finalmente saí da mata e cheguei na rua, estava suando frio e com o coração disparado. Corri até em casa e só me acalmei quando tranquei a porta atrás de mim. Minha mãe perguntou por que eu estava com cara de assustado, mas não contei nada, com medo de ela ficar preocupada. Foi só no dia seguinte que percebi que alguma coisa estava errada comigo. Quando fui escovar os dentes de manhã e me olhei no espelho, vi que minha boca estava meio torta, como se um lado tivesse ficado meio paralisado. Não sentia dor, mas não conseguia fazer os movimentos normais com os lábios. Tentei assobiar para testar, mas não saiu som nenhum. Era como se eu tivesse esquecido como fazer, como se a habilidade tivesse simplesmente desaparecido. Passei 2 dias inteiros tentando assobiar, mas não conseguia emitir som nenhum, por mais que me esforçasse. No 3º dia, finalmente consegui assobiar de novo, mas tinha uma coisa muito estranha. O som que saía da minha boca não parecia vir de mim. Era como se estivesse vindo de algum lugar atrás de mim, como se alguém estivesse assobiando junto comigo, mas com uma voz diferente da minha. Até hoje, quando assobio qualquer música, ouço aquele som estranho misturado com o meu. É como se tivesse trazido alguma coisa comigo daquela trilha, alguma coisa que agora faz parte de mim e não me deixa mais. E nunca mais passei pela trilha da Serrinha, especialmente depois das 6 da tarde. Trabalhava numa fazenda grande no interior, na época da colheita, quando precisavam de muito braço para trabalhar na lavoura. Era um serviço pesado, mas que pagava bem, então vinha gente de todo canto procurar emprego na época certa. A fazenda oferecia alojamento para os trabalhadores que vinham de longe, um galpão grande de madeira onde a gente armava as redes para dormir. O galpão ficava perto da lavoura. Era um prédio simples, mas suficiente para o que a gente precisava. Tinha umas 20 redes armadas, uma fileira de cada lado, e no meio ficava o espaço onde a gente guardava as coisas e conversava antes de dormir. Era um ambiente barulhento, cheio de gente falando, rindo, contando história, mas acolhedor do seu jeito.
No fundo do galpão tinha um varal grande, feito com corda grossa, onde a gente pendurava a roupa lavada para secar. Era um varal comprido, que ia de uma parede à outra, bem esticado e forte, que aguentava o peso de muita roupa molhada. Durante o dia, sempre tinha roupa pendurada ali, mas à noite a gente tirava tudo para não atrapalhar quem dormia perto. Naquela noite estava mais cansado que o normal. Tinha sido um dia de trabalho pesado debaixo do sol forte. E quando chegou a hora de dormir, eu estava exausto. Me deitei na rede e adormeci rapidinho, coisa que não era normal para mim, porque geralmente ficava acordado um tempo ouvindo a conversa dos outros. Acordei no meio da madrugada com um barulho estranho. Era como se alguma coisa estivesse estalando, um som contínuo que vinha do fundo do galpão. Abri os olhos e fiquei escutando, tentando identificar de onde vinha o barulho. Era um som como de corda esticada, fazendo aquele ruído que corda faz quando está sendo forçada. Levantei a cabeça da rede e olhei na direção do varal. O que vi me deixou completamente gelado. Tinha uma mulher deitada em cima da corda, como se fosse uma rede, balançando devagar de um lado para o outro. Era uma mulher bem magra, vestida com um vestido que parecia rasgado em vários lugares. Ela estava deitada de barriga para cima, olhando para o teto do galpão, completamente imóvel, exceto pelo balanço suave que a corda fazia. O cabelo dela era comprido e preto, pendurado das duas pontas do varal até quase tocar no chão. Era uma imagem perturbadora, porque não fazia sentido nenhum uma pessoa conseguir se deitar numa corda assim. Fiquei parado na minha rede, sem conseguir me mexer, só olhando para aquela cena estranha. A mulher não se mexia, não fazia barulho, só ficava ali balançando suavemente. O vestido rasgado deixava ver que ela era muito magra, quase esquelética, como se não comesse há muito tempo. Tentei chamar algum dos outros trabalhadores que dormiam perto, mas minha voz não saiu. Era como se eu estivesse com a garganta travada pelo susto. Pisquei os olhos com força, pensando que podia estar sonhando, que aquilo não podia ser real. Quando abri os olhos de novo, a mulher tinha sumido. O varal estava vazio, sem ninguém em cima, mas ainda balançava de um lado para o outro, como se alguém tivesse acabado de sair de cima dele. O movimento da corda era bem visível e o barulho de estalo continuava conforme ela balançava. Fiquei acordado o resto da noite, olhando para o varal e esperando para ver se a mulher ia aparecer de novo. Mas não aconteceu mais nada, só aquele balanço que foi diminuindo aos poucos até a corda ficar parada. De manhã, quando os outros acordaram, não falei nada sobre o que tinha visto. Mas quando fomos estender a roupa lavada no varal, encontramos uma coisa estranha. Entre os prendedores de roupa espalhados pela corda, tinha vários fios de cabelo preto, bem compridos, como se alguém tivesse ficado deitado ali e perdido cabelo na corda. Os fios eram muitos, longos e bem pretos, igualzinhos ao cabelo da mulher que eu tinha visto na noite anterior. Alguns dos outros trabalhadores estranharam. Perguntaram de onde tinha vindo aquele cabelo, porque nenhum de nós tinha cabelo comprido assim. Um dos mais velhos olhou os fios de cabelo e ficou com uma expressão estranha. Disse que já tinha ouvido falar de coisas assim acontecendo em outros lugares, que às vezes apareciam mulheres que tinham morrido de fome ou de tristeza e ficavam vagando por aí procurando um lugar para descansar. Naquela noite, ninguém quis dormir perto do varal. Todos mudaram as redes para mais longe, deixando aquela área vazia. E nos dias seguintes, mesmo não aparecendo mais ninguém, a gente continuou evitando aquele canto do galpão. Terminei meu trabalho na fazenda uma semana depois e fui embora. Mas nunca esqueci daquela imagem da mulher magra balançando no varal, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E até hoje, quando vejo um varal com roupa pendurada, lembro dela e fico imaginando se não tem mais gente por aí procurando um lugar para descansar.